noite, pessoal. Nós vamos falar um pouco sobre a jurisdição e a competência hoje. E o meu grupo é composto por mim, Ana Vitória, Wesley Rafael e a Rafaela Cristine. Bom, o conceito de jurisdição traz a ideia do poder de julgar, ou seja, a possibilidade de nós aplicarmos as leis previstas nos nossos códigos aos casos concretos que são oferecidos à apreciação do poder judiciário. Quando nós falamos de direito processual penal, é muito importante a gente trazer a ideia de jurisdição conciliada com o conceito de jus puniendi, que nada mais é do que o poder de punir conferido ao Estado. Pode passar. A jurisdição é norteada por alguns princípios e eu vou mencionar um pouco a sua importância e explicar um pouquinho cada um. Inicialmente, eu vou falar sobre o princípio do juiz natural, que determina que nenhuma pessoa pode ser julgada ou condenada senão pelo juiz que lhe é competente. Além disso, o princípio do juiz natural impossibilita a criação de tribunais ou juízos de exceção, que são julgamentos que ocorrem após o fato delituoso, né? E eles são criados unicamente com o fim de julgar aquela situação. Eles não respeitam o que é previsto dentro do nosso ordenamento jurídico hoje em dia. Ele encontra embasamento legal no artigo 5º, inciso 105 da Constituição Federal. Posteriormente, nós temos o princípio da investidura, que estabelece que a jurisdição não pode ser exercida, senão por magistrado que passar em concurso público, for nomeado, for empossado e está exercendo suas atividades de maneira devida. Temos também o princípio da indeclinabilidade, que determina que um juiz não pode conferir a sua prestação jurisdicional a outro exclusivamente porque ele aprecia o trabalho de outro juiz, de outro magistrado, e que também não podem ser criadas leis ou projetos de lei que tenham como objetivo excluir da apreciação do Poder Judiciário alguma lesão ou ameaça a algum direito. Esse princípio tem embasamento legal também no artigo 5º da Constituição Federal. Temos também o princípio da indelegabilidade, que impõe que um juiz não pode conferir a sua prestação jurisdicional a outro juiz. É muito parecido com o anterior, só que esse trata de uma ideia permanente ou de uma ideia definitiva. É como se eu fosse juíza e eu gostasse muito do trabalho de um colega e quisesse passar a minha parcela jurisdicional para ele. É importante a gente compreender que existem alguns casos previstos em lei em que isso ocorre, só que isso não vai ser feito de maneira definitiva, ocorre de forma provisória, como é o caso da carta precatória. Nós temos o princípio da improrrogabilidade, que determina que um juiz não pode invadir a atuação de outro. Temos um juiz da inevitabilidade, que impõe que as partes não podem, de forma alguma, sem uma razão aparente, sem um motivo de fato plausível, negar a atuação de um juiz no julgamento da sua causa ou da sua ação. Isso só pode ocorrer nos casos de suspeição, de impedimento ou de incompetência. Temos também o princípio da inércia, que determina que um juiz não pode iniciar uma ação penal, ele precisa ser provocado para poder iniciar o seu trabalho dentro da ação. Porém, a gente tem que compreender que o juiz ele tem a possibilidade de agir de ofício dentro da fase de instrução e solicitar a produção de provas, caso ele considere ser imprescindível para o andamento daquela ação, para solucionar aquele conflito. Bom, a jurisdição é dividida em unidades, que foi uma forma que a doutrina encontrou para facilitar a sua compreensão, o seu entendimento. As unidades são definidas por alguns critérios e eles podem ser quanto à matéria, quanto ao objeto, quanto à graduação e quanto à função. Quanto à matéria, eles podem ser divididos por matérias de direito civil, direito penal, direito trabalhista. Quanto ao objeto, ela pode ser contenciosa, que é quando existe um conflito de interesse entre as partes, ou voluntária, que é quando existir um litígio. Ela também é dividida quanto à sua graduação, que pode ser inferior, quando é julgado na primeira instância, ou superior, quando já é julgado em grau de recurso. E quanto à sua função, que pode ser comum, como a justiça estadual ou a justiça federal, ou especial, como é o caso da justiça militar, da justiça eleitoral. Bom, a competência
que é um assunto que também acompanha a jurisdição, eles são intimamente ligados, nada mais é do que você limitar o poder da jurisdição. Não exatamente o poder, você limitar a atuação da jurisdição. Significa dizer que o juiz não pode julgar qualquer ação em qualquer lugar do país ou simplesmente pelo seu querer, pelo seu desejo. Ele vai sempre julgar conforme a sua competência. O artigo 69 do Código de Processo Penal estabelece alguns critérios para a gente fixar a competência. Dentre eles, nós podemos citar o lugar da infração, o domicílio ou residência do réu, a natureza da infração, a distribuição, a conexão ou continência e a prerrogativa de função. Bom, falando agora do princípio do juiz natural, como a Ana bem disse, é uma previsão que está na Constituição e é um princípio muito importante para o nosso ordenamento. O que esse princípio fala? Principalmente que não pode haver a criação dos chamados tribunais de exceção, que são aqueles tribunais que são criados exatamente para julgar um delito e depois que esse delito aconteceu. Por exemplo, a gente sabe que um crime doloso contra a vida, ele é julgado pelo tribunal do júri. Então, seria inconstitucional que esse crime fosse julgado, por exemplo, em um tribunal que foi criado exatamente para julgar ele. Não seria parcial e não seria justo. E é um direito do cidadão saber qual vai ser o seu juízo, sua vara que vai julgar o seu crime. Esse princípio fala também da importância do juiz ser imparcial. A gente sabe que o juiz é um ser humano e que ele tem a sua carga emocional que ele traz consigo a vida toda. Mas esse, em princípio, fala da importância do juiz saber se isentar de ambas as partes. Ele tem que ser um sujeito equidistante no processo. Falando agora um pouco da competência absoluta, é aquela competência que não ocorre a prorrogação do juiz. Ela pode ser arguida em competência absoluta em qualquer fase do processo e ela pode ser requerida pelo réu ou reconhecida pelo juiz de ofício. Essa competência geralmente se dá em razão da matéria do processo, em razão da pessoa, a competência funcional. A competência originária, por outro lado, ela é a competência que se dá para julgar a causa pela primeira vez. Em regra, essa competência será das varas, mas ela pode ser também dos tribunais. A nossa Constituição, por exemplo, no artigo 102 e 105, traz a competência originária do Supremo Tribunal Federal e do STJ. Lá no artigo 102, ela fala que o Supremo Tribunal Federal tem a competência originária de julgar os casos de extradição solicitada pelo Estado estrangeiro. Então, a gente vê aí que o processo já se inicia e já termina no próprio Supremo Tribunal Federal, dada uma previsão constitucional. Bom, falando agora um pouco sobre foro privativo e procedimento, a ideia de competência originária pode ser compreendida como julgamento dos crimes em que os acusados gozem da privatividade de foro, decorrente da prerrogativa de função, e o seu procedimento se encontra estabelecido na Lei 8.038 de 1990. A prerrogativa do foro privativo também pode ser aplicada nos julgamentos de incidentes de exceção da verdade, quando a autoridade pública for autora da ação privada ou de representação para fins de ação pública condicionada, na qual o réu se dispõe a provar a veracidade das afirmações. Então, eu vou falar um pouco sobre a prerrogativa de função. É, é um fórum também chamado de fórum privilegiado de prerrogativa de função, né? E ele não faz parte do nosso ordenamento jurídico para representar um privilégio pessoal, mas para assegurar a independência, assegurar também a administração pública e o livre exercício de alguns cargos e funções. É, no caso, o que acontece? As pessoas que são elencadas nesses cargos, eles têm a sua investigação de crime, né, caso tenha ocorrido, e o seu processo e um julgamento já estabelecido. Ele já tem um tribunal pré-definido para que eles façam esse julgamento. Em 2018, o STF restringiu o fórum por prerrogativa de função nas hipóteses dos crimes praticados no exercício da função em razão dela. Esse direito, ele se acaba, né, ele se vai juntamente com o término do mandato ou do exercício do cargo. E não importa se o crime aconteceu antes ou durante a posse ou o mandato, né?
o processo vai tramitar no fórum especial. Se o mandato ou cargo se acabar antes do processo, os autos serão repassados para o juiz competente seguir com o processo. No caso das investigações, elas acontecem com supervisão do tribunal. A autoridade policial deve passar para o tribunal e o tribunal que vai decidir se realmente tem fundamento que é para poder continuar com a ação penal. Agora eu vou falar sobre o concurso de agentes. O concurso de agentes ele ocorre quando o crime é cometido por mais de uma pessoa. Pode ser por participação, por coautoria e etc. Existem três teorias acerca desse concurso de agentes, né? Existe a teoria unitária, a pluralista e a dualista. A unitária diz que quando mais de um agente concorre para a prática do delito, mas condutas diversas, obtendo somente um resultado, os agentes responderão pelo mesmo tipo penal. Seja os dois ou os três, eles vão responder pelo mesmo tipo penal. A pluralista fala que quando houver mais de um agente praticando condutas diversas, ainda que obtendo só um resultado, cada um vai responder por um delito. E a dualista, que fala que quando houver mais de um agente com diversas condutas gerando resultado, deverá ser separado os coautores e os partícipes, sendo que cada um deles responderá por um crime. Na coautoria e participação, o que vale pela corrente majoritária é a teoria formal, onde o autor do crime, é o agente que pratica o crime, enquanto partícipe é aquele que presta o auxílio. Existem 5 requisitos para o concurso de crimes. São eles: a presença de 2 ou mais agentes, nexo de causalidade material entre condutas realizadas e o resultado obtido, deve haver vontade de obtenção do mesmo resultado, não importando que os agentes se conheçam, o reconhecimento da prática do mesmo crime para todos os agentes e atipicidade e antijuricidade. E agora sobre o concurso de crimes. O concurso de crimes ele acontece quando um indivíduo, somente um nesse caso agora, né? Ele, através de uma, duas ou mais condutas, ele pratica mais de um crime. Mas esses crimes têm que ser ligados entre si. É, Diante disso, né, o agente vai responder por todos os crimes, não somente por um, por todos que ele cometeu. É, Existem dois tipos de aplicação de pena nesse caso, né? O cúmulo material, onde o juiz vai aplicar as penas isoladas, e existe também a exasperação, que ele vai responder pelo crime mais grave, que geralmente é o de maior pena, né? Com mais um acréscimo que está previsto em lei. Eu vou falar também sobre as espécies do concurso de crimes, que existem várias. A material, a formal próprio, formal impróprio, a material benéfico e o crime continuado. E agora a gente vai falar um pouco sobre as imunidades materiais e as imunidades formais. Esses dois tipos de imunidade são previsões constitucionais lá do artigo 53 da CF. Eles dizem respeito a direitos, podemos dizer assim, que o parlamentar vai ter. As imunidades materiais, elas se relacionam à proteção que ele vai ter quando ele emitir suas opiniões, seus votos, são invioláveis civil e penalmente por suas palavras. E isso quando essas opiniões, votos, palavras se relacionarem ao exercício do cargo e que sejam proferidas no âmbito do cargo realmente. As imunidades formais, por outro lado, elas dizem respeito o direito de liberdade, ou seja, a liberdade de ir e vir daquele parlamentar. Essas imunidades, elas, por exemplo, vedam a possibilidade de prisão no exercício do cargo e por atos que se relacionem àquele cargo, ou seja, que foram cometidos no exercício daquele cargo.
Agora, quando a gente fala um pouquinho sobre a distribuição e a prevenção, a gente tem que lembrar do princípio do juiz natural, que é um princípio constitucional que veda o Tribunal de Exceção e fala da importância da gente ter, então, magistrados que sejam imparciais no processo. A prevenção através da distribuição, que é o juiz que tem contato primeiro com o processo. A gente tem a criação de novas varas, e isso vai acontecer quando a gente tiver dois ou mais juízes com jurisdição cumulativa. Então, aí a gente vai ter a prevalência do primeiro ato do processo. Em suma, então, pessoal, então é isso. Esse foi o nosso trabalho. Esperamos que tenha sido do proveito de todos. Boa noite.